Se liga como existe uma galera que acha diferente o expansionismo chinês e o americano, mas a China aprendeu com os Estados Unidos algo sobre expandir usando mais mercado e menos força. A galera mais à esquerda reclama muito do expansionismo americano e, ao meu ver, com alguma razão, pois interferir em outras culturas já é algo moralmente errado. Agora interferir usando força com militares e armas, pior ainda. A justificativa que eles usam pode até ser coerente, mas não se toma providências apenas pela ameaça de algo, ainda mais quando se trata da vida de pessoas fora de seu território. A noção de justiça que a média da população tem é completamente deturpada pela existência do Estado, pois avaliar o direito de um grupo no modelo estatista é completamente diferente, e a noção infantil de direita e esquerda piora ainda mais essa avaliação. Os Estados Unidos se protegem de ameaças externas antes delas chegarem nos Estados Unidos, porque o fato de o país ser descentralizado, onde cada estado tem autonomia para impor sua visão de liberdade, torna os Estados Unidos um lugar muito próspero. O fato da moeda estatal deles ser usada mundialmente facilita isso, pois isso dilui a inflação americana, permitindo que eles imprimam mais moeda e consigam juros mais baixos, aumentando o poder de compra da sua própria população. Esse é o principal fato que atrai tantos estrangeiros. Alguns acham que isso está tornando os Estados Unidos decadente. Eu acredito que essa ideia dos Estados Unidos e o Ocidente em si estar em decadência está mais ligado ao fato da disseminação de informações e um pouco a ver com a atual presidência dos Estados Unidos também, que é considerada fraca e ou conivente com os países que visam acabar com o domínio americano. Isso parece ser um fato e, além disso, um reflexo do que a democracia americana quer, pois elegeram um candidato que atua basicamente sob essa premissa. Isso pode ser que mude nos próximos meses e bagunçar completamente as alianças hoje feitas, e também enfraquecer outros grandes impérios. Mas não é tema para esse vídeo e eu mesmo também não sou cientista geopolítico, sou só um libertário. Os chineses aprenderam uma coisa com os Estados Unidos. Esse imperialismo feito de maneira violenta gera uma grande repercussão negativa e oposição. Então eles começaram uma expansão baseada no mercado, assim como os Estados Unidos fizeram em grande parte da sua história. Os Estados Unidos exportam suas franquias, não apenas visando mais impostos, como também exportar a sua cultura. O fato do inglês ser uma língua fácil e já bastante disseminada ajudou muito esse processo, pois assim o processo de aceitação e espionagem são mais fáceis e amplos. Outra coisa que também os ajuda é o respeito que os outros povos têm pelos americanos, o que força com que as pessoas não votem em políticos que visam um confronto direto com eles. O governo chinês, observando isso, deixa a Rússia, Irã e outros de seus aliados militares se enfraquecerem para depois exercer mais influência sobre eles, assim como ele fez na Coreia do Norte e mais recentemente com Hong Kong, que foi forçada a fazer parte do território chinês. E estamos vendo a China tentando fazer a mesma coisa com Taiwan. A diferença entre o expansionismo russo e chinês do americano é que principalmente eles visam territórios mais próximos, justamente para centralizar as mesmas políticas nesses territórios, o que leva ainda mais autoritarismo no mundo. E por isso, grande parte das pessoas são contra. Os Estados Unidos já não têm esse viés. A intenção de expansionismo americano é mais ligada à economia, e por isso tende a ser mais aceita.
e reforça ainda mais a descentralização dos Estados Unidos. Podemos ver isso em algumas coisas muito simples, como por exemplo, pouco se conhece ou se lembra de pessoas produzindo cultura, riqueza, arquitetura, entre outras coisas, na China. Mas todos conhecem os grandes líderes chineses, até mesmo a belíssima cultura milenar chinesa ligada ao exercício, acrobacias, balé e teatro já estão esquecidas no tempo. Essa foi praticamente dizimada pelo Partido Comunista. Já nos Estados Unidos, todos conhecem artistas, cantores, músicos e empresários americanos, mas muitas vezes, se comparados a eles, o presidente fica praticamente esquecido. Claro, isso ao nível de memória popular. Os Estados Unidos, com seus ataques ao Afeganistão, Irã e Vietnã, podem estar ligados a reduzir a influência comunista pelo mundo, mas isso também ensina a esses povos muito de suas tecnologias, além de vitimizar milhões de pessoas, a troco de mais impostos e mais violência no mundo. China invadindo Hong Kong e possivelmente Taiwan, Rússia invadindo a Ucrânia de pouco em pouco e já visando outros vizinhos, também mostra isso. E tudo que podemos observar de acordo com isso é uma coisa só. O problema de tudo é o Estado, a existência de algum ente que tenha muito mais força e muito mais poder sobre as outras pessoas. Essa ideia de soberania nacional e usar essa premissa para atacar outros territórios, além de incoerente, fere as mais diversas liberdades individuais e causam mais rachas na sociedade. Essa escalada atual de violência pode estar ligada à visão que os países mais repressivos estão assustados com o poder que a internet deu para os seus cidadãos, e vendo que isso é apenas o começo, pode nos dar uma ideia de que realmente podemos estar próximos do fim do mundo, pois governantes mundo afora podem preferir acabar com a vida de seus habitantes do que permiti-los ter liberdade de escolha, na qual a vida deles seja a prioridade e não o seu país. E aí, você concorda? Discorda? Tem alguma dúvida, crítica ou sugestão? Deixa aqui nos comentários, sempre com amor e empatia. E não se esqueça, quem ama, capitaliza.